todos pela ótima companhia que vocês são e pela ajuda também do nosso apoio aqui. É uma alegria estar aqui novamente falando nesse evento que eu também ajudei a organizar. A minha apresentação vai ter uns 20 minutos, 22 no máximo, então não precisa se preocupar com o tempo, ainda vai ter tempo para discussão e para encerramento, tranquilamente. Eu vou apresentar agora, para mostrar os slides. E, ok, acho que todos estão vendo agora, certo? Desculpa, só podem confirmar, por favor? Estamos vendo, Yuri. Maravilha, muito obrigado. Você pode só deixar na tela inteira. Ah, é verdade, bem lembrado. Perfeito. Então, estamos aqui, vamos começar a apresentação. Bom, já fui apresentado e a comunicação que eu vou apresentar agora chama-se Caminhando em Aberturas, Perspectivas Ecotradutórias para a Poesia de Wendell Berry, esse poeta norte-americano, estadunidense, ao qual eu me dediquei nos últimos meses. Assim como a professora Regina, o título da minha apresentação foi tirado de um poema que eu queria trabalhar nessa apresentação, mas que por questões de tempo vai acabar sendo deixado para uma outra oportunidade mesmo. Eu preciso ficar só com um outro poema. Mas tudo bem, espero que a gente dê conta disso. A comunicação que eu vou apresentar agora, ela é baseada em um texto curto que eu escrevi à guisa de ensaio e de nota do tradutor da minha tradução, chamado As Complexidades do Orgânico, que apresenta um pouco essa antologia poética do Wendell Berry, que ainda está inédita. A minha apresentação vai se dar em dois momentos. O primeiro deles, com algumas considerações preliminares sobre a concepção da linguagem envolvida na tradução da poesia e uma tentativa de infiltrar o aporte da ecossemiótica nesse contexto. E no segundo momento, eu vou focar nas problemáticas ecopoéticas que são encontradas durante a tradução da poesia de Wendell Berry. Então, eu gostaria de começar falando um pouco sobre alguns dos aspectos que tornam difícil traduzir a poesia do Wendell Berry. Não que traduzir nunca seja difícil, pelo contrário, traduzir poesia sempre é difícil, só variam as razões, né, dependendo de qual poeta a gente aborda. No caso do Wendell Berry, existe a alternância entre dicções fluidas, formais e coloquialistas, que acabam se conciliando, às vezes, em um mesmo poema, técnicas de versificação variadas, que vão do romântico ao contemporâneo, passando pelo modernista, emprego ocasional de metro e rima, às vezes dentro de um padrão mais rígido, às vezes de forma mais livre e idiosincrática, e jogos de palavras de ordem paronomásica e semântica. Observar todos esses elementos na poesia do Berry e a maneira como eles são agenciados me faz encarar cada poema como um mecanismo complexo e delicado, em que cada peça contém relações de mutualidade e interdependência com as demais. Essa é uma visão que ecoa abordagens tradutórias estruturalistas, que concebem o poema como uma estrutura ou forma, como diria Haroldo de Campos, que precisa ser recriada em sua especificidade. Em que pese o grande valor operacional dessas visadas, principalmente dentro da história das formas poéticas, elas categorizam o poema como algo artificial e inorgânico, uma categorização que é ratificada pelas definições de linguagem como um sistema simbólico separado da natureza. A primeira dessas definições de linguagem que me vem à mente, seria a da linguística sociriana, com seu signo linguístico absolutamente alheio à realidade externa, sua palavra que é impermeável ao mundo, que não comunga com a matéria. A poesia de Wendell Berry, porém, nos convida a conceber e experimentar o poema como algo orgânico. E isso acontece de duas formas diferentes, mas complementares. Em primeiro lugar, como o poeta discute no longo ensaio Poetry and Place, porque trata-se de uma poesia que surge em resposta ao lugar que o próprio poeta habita e que nos remete constantemente e insistentemente às particularidades desse lugar e da vida que pertence a ele. Em segundo lugar,
porque é possível reconhecer claramente em Wendell Berry uma vontade de se desvencilhar do aparato tecnocrático da contemporaneidade, o que fica patente já no título de seu ensaio de 1987, Why I Am Not Going to Buy a Computer, e uma vontade também de aprofundar e fortalecer os laços que unem os humanos entre si e com a esfera não humana, em comunidades. Testemunha e consequência dessa vontade é a recusa de imagens e metáforas que associam o mundo orgânico ao mundo industrial e tecnológico, os corpos vivos às máquinas, que é afirmado em sua crítica a W. H. Auden em Poetry and Place e reiterado em alguns poemas. O Márcio acabou de me sinalizar aqui que eu estou falando muito baixo. Acho que vou aproximar um pouco mais o microfone e falar um pouco mais alto. Seria mais apropriado, portanto, pensar a poesia de Wendell Berry a partir de um aporte teórico-linguístico que reconheça uma ligação entre linguagem e mundo, entre cultura e natureza. Segundo a pesquisadora Wendy Wheeler, esse aporte teórico precisaria se distanciar do modelo sígnico-binário de Saussure e explorar o signo triádico de Charles Sanders Peirce, enveredando pela semiótica persiana. Justamente, esse é o movimento que é executado pela ecossemiótica. A ecossemiótica denuncia o psicologismo do modelo sígnico saussuriano, calcado na arbitrariedade de significante e significado, e que foi amplamente interpretado como se o sentido, ou seja, a capacidade humana de entender o mundo, fosse completamente arbitrário e desligado da história das palavras ou da pré-história da vida biologicamente evoluída das experiências animais corporais. Dispensando a noção de que natureza e cultura são fenômenos diferentes e mesmo opostos, a ecossemiótica sugere, ao contrário, que a cultura é emergente na natureza. Ela nos coloca de volta na natureza, como animais semióticos em um mundo natural e cultural permeado de signos. Essa reinserção da linguagem no seio da natureza se dá, com Wheeler, por meio de uma investigação das camadas históricas e pré-históricas de emergência semiótica. Concatenando a semiótica persiana com as pesquisas do neuroantropólogo Merlin Donald e do biosemioticista Jesper Hoffmeier, Wheeler aponta que a linguagem humana, como a conhecemos, que tem o estatuto de símbolo na nomenclatura persiana, ou seja, signos altamente codificados e arbitrários, emergiu evolutivamente de uma linguagem mimética, corporal. Por exemplo, o Homo erectus, embora tivesse uma cultura sua, apresentava uma fisiologia craniana que não permitia o desenvolvimento dos tecidos macios da boca e da garganta, que possibilitam para o Homo sapiens uma fala articulada. Uma linguagem pré-histórica, que combinava sons, expressões e mímica, teria se cristalizado ao longo do tempo em padrões sonoros mais e mais econômicos e articulados, dando origem à linguagem humana como a conhecemos. O que nos interessa aqui é que essa linguagem pré-histórica, dentro da nomenclatura persiana, pode ser categorizada como constituída por ícones e índices, signos altamente motivados e mais intimamente ligados ao seu referente mundano, ancorados firmemente no corpo em contato com a realidade. Esses signos primários e secundários constituem a fundação dos signos terciários, símbolos, a linguagem humana articulada. Porém, eles não são prerrogativa dos humanos. Todas as formas de vida habitam o universo semiótico dos ícones e índices, e todos partilham desse repertório comunicativo biosemiótico que apenas nos humanos e em alguns símios superiores se desdobra em um terceiro estrato, o estrato simbólico e autorreferencial. E é nesse repertório biosemiótico comum, nessas instâncias de descoberta imediata do mundo, repleta de associações pré-verbais, analogias e insights, que a poesia se alimenta. Ela reencena, segundo Wheeler, dessa forma, o próprio processo de descoberta humana e efetiva uma espécie de arqueologia do sentido. Se nós concebermos a poesia dessa forma, e se quisermos incorporar essa concepção evolutiva de linguagem à nossa prática de tradução, nós nos encaminharemos a um paradigma tradutório ecológico, ou seja, a uma ecotradução. A ecotradução
é ainda um conceito que carece de maiores teorizações e explorações. A bibliografia existente é escassa, de modo que as minhas considerações nesta segunda parte da apresentação se restringirão a traçar algumas linhas gerais dessa prática tradutória, em diálogo com as problemáticas ecopoéticas e ecotradutórias suscitadas pelos poemas de Wendell Berry. Segundo Michael Cronin, o termo ecotradução surgiu pela primeira vez em 2015, durante uma palestra proferida por Clive Scott, na Universidade de Exeter. Mas já em 2009, pesquisadores chineses estudavam maneiras como a ecologia poderia ser utilizada para abordar contextos e práticas de tradução, gerando assim uma ecotradutologia devotada a noções ecossistêmicas de seleção e adaptação. Para Cronin, a tradução como corpo de ideias e conjunto de práticas é central para qualquer tentativa séria de pensar a interconectividade e a vulnerabilidade em uma era de mudança climática causada por humanos. E a ecotradução seria a prática tradutória que se engaja conscientemente nessa tentativa. Seria uma forma de profissionais da tradução contribuírem para efetivar mudanças sistêmicas em nossa sociedade, por meio da disseminação de ideias ecológicas nas mais diversas mídias. Segundo os pesquisadores argentinos Badenes e Coisson, haveria 3 abordagens ecotradutórias possíveis: na releitura e retradução de obras em que a voz da natureza tenha sido silenciada, na tradução de obras inéditas que apresentam uma cosmovisão ecológica e, finalmente, na tradução crítica ou criativa de obras que não apresentavam uma visão ecológica, com o intuito de criar um novo texto, desta vez com posicionamento ecológico. Obviamente, traduzir a poesia de Wendell Berry se enquadra na segunda abordagem, visto que se trata de um poeta contemporâneo ainda desconhecido no Brasil e que manifesta posicionamentos ecológicos alinhados à ecologia profunda e à ecologia social. Considerando também que o panorama da ecopoesia brasileira é ainda bastante incipiente e que predomina em nossa poesia contemporânea uma visada urbana em que a discussão ecológica é periférica, traduzir a obra de um poeta como Wendell Berry pode contribuir para mudar esse quadro, trazendo, como colocam Badenes e Coisson, novas formas e modelos para o nosso repertório, diferentes possibilidades poéticas. A tradução, nesse caso, assumiria o papel destacado por Cronin, de fonte de energia que abastece responsavelmente uma cultura, de forma completamente diferente do extrativismo, entendido como ideologia e prática insustentável de extração de energia. Considerando que um dos valores mais fundamentais para a ecosofia é acordar os humanos para a vasta diversidade de formas de vida, a tradução exerce uma função determinante em obscurecer, ou no caso da ecotradução, revelar essa pluralidade ecológica. A esse respeito, é sabido que muitos trabalhos de tradução tendem a aplainar semioticamente o texto original, ou seja, ignorar as especificidades culturais da língua em questão e encaixá-las à força nos moldes lexicais e cognitivos da cultura de chegada. É por isso que Cronin menciona como um dos princípios ecológicos da tradução o conceito de resiliência. O texto original precisa ser reconhecido como resiliente, como algo que não é facilmente subsumível e assimilável por uma cultura estrangeira. Traduzir, assim, envolve recusar as uniformizações das diferenças, recusar o gesto de colonização de povos e de natureza que parece tão automático para as línguas colonizadoras. Encaminhando-nos agora ao final dessa apresentação, a parte final dela, nós nos perguntamos como isso se verifica na poesia de Wendell Berry em tradução. Por questões de tempo, veremos apenas um dos poemas que eu traduzi, dos 2 que eu já tinha selecionado previamente. No caso, é o 16º dos Sabbath Poems. Eu lerei aqui a tradução. Erga as folhas mortas e veja, aguardando no escuro, no frio de março, os caules arroxeados, folhas e botões de meio-membros infinitamente frágeis, infinitamente à espera. Eles se esticam, lentos pela luz depois das noites de geada. Afinal, dá-se a empreitada. As breves flores se abrem, as pétalas caem, as cápsulas articuladas de sementes ficam grandes. A possibilidade desse retorno retorna de novo à semente.
o escuro, a longa espera e a luz de novo. É fácil notar que o poema se organiza em torno de uma planta, mencionada no segundo verso da segunda estrofe, que eu traduzi como meimendro. No original, porém, trata-se da twin leaf, que é um pequeno gênero de plantas herbáceas tipicamente norte-americanas, e daí o nome científico, Jeffersonia, que vem do ex-presidente Thomas Jefferson, e pertencem à família das berberidáceas. Porém, como ela não ocorre na flora brasileira, a twin leaf não possui nome popular em português. E isso gera o problema do tradutor. O que fazer com essa planta? O primeiro impulso seria traduzir ao pé da letra o nome da planta, ou inventar um nome para ela. O que seria, desnecessário dizer, cientificamente irresponsável. Movidos pela ideia de resiliência do original, poderíamos ser tentados a manter o nome em inglês da planta, em itálico. Mas essa seria, afinal, uma maneira de não traduzir. Seria ignorar o problema e não lidar com ele, mesmo que o acompanhasse uma nota explicativa. Seria também ignorar a especificidade do discurso poético e da dicção de Wendell Berry e tomar o poema como um mero conjunto de signos linguísticos. Nós chegamos aqui à fronteira do intraduzível, ao ponto de máxima fricção entre duas culturas, como diz Cronin, mas que também é, como lembra Haroldo de Campos, o momento mais prenhe de possibilidades de tradução, porque é o momento da criação. Se o texto em questão é um poema, é preciso ter em mente que a twin leaf é um dos elementos desse poema, é uma figura que está em função de outras no discurso poético. A especificidade dessa planta pequena é determinada, além do seu nome, por dois fatores botânicos presentes na segunda coluna do texto: flores efêmeras e fruto em formato de cápsula articulada, onde ficam armazenadas as sementes. Nesse slide vocês podem ver no canto esquerdo essa simpática florzinha, e no centro e à direita, imagens da delicada estrutura capsular chamada pixídio, com uma espécie de alçapão que se abre no alto para liberar as sementes. Essas particularidades anatômicas da twin leaf são elementos fundamentais do poema, que conferem uma carga imagética poderosa à projeção temporal do ciclo reprodutivo da planta. O que está em jogo aqui, portanto, não é apenas uma questão de nomenclatura, mas um corpo vegetal, uma forma de vida específica que se desdobra no poema e se confunde com ele. Se esse é o caso, minha proposta de tradução consiste em buscar uma espécie botânica cuja anatomia equivalha à da twin leaf e que possua um nome popular em português. Os parâmetros de escolha para essa espécie botânica equivalente, portanto, são estrutura de pequeno porte, inflorescências efêmeras e claras e pixídio. Levando em conta a questão da resiliência, seria bom também que a planta escolhida ainda mantenha um grau de estrangeirismo, que não seja tão prontamente assimilável ao leitor brasileiro. E dessa forma, eu cheguei ao meimendro, cujo nome científico Ioscianus. Trata-se de um gênero de plantas herbáceas presente em Portugal, Ilha da Madeira e Açores, com flores efêmeras, algo semelhantes à da twin leaf, principalmente na espécie Ioscianus albus, que está na figura, na foto da esquerda, perdão. E possui também um pixídio, que, embora diferente da cápsula da Jeffersonia, ainda assim é um pixídio, digno de seu nome, portanto, do poema. Este não é, claro, o único poema de Wendell Berry em que o procedimento tradutório como esse se fez necessário. Problemas similares, com soluções similares ou diferentes, são recorrentes nessa obra poética, principalmente envolvendo nomes de pássaros típicos da avifauna estadunidense, como yellow throat. Por outro lado, essa também não é a regra. As espécies vegetais e animais que possuem nome popular em português são maioria nos poemas de Berry. Eu concluo esta curta apresentação lembrando que o texto poético, por sua natureza linguística extrema, talvez não seja o melhor lugar para exemplificar uma teoria da tradução que ainda engatinha. Ele possui suas próprias regras, e toda lógica externa acaba por ceder ao movimento interno dos signos em rotação. E por isso mesmo, talvez possa servir como teste para calibrar novas perspectivas e aferir o grau de operacionalidade de abordagens renovadas e renovadoras. É isso.